Em 2020, a nossa economia decola? Em 2019, a nossa economia não decolou. Também não era justo esperar que uma economia que vinha sofrendo tanto decolasse em questões de um ano. Até porque nós já somos uma economia minimamente desenvolvida, não somos mais subdesenvolvidos. Mas e agora em 2020? A gente pode acreditar que a gente vai ter um crescimento econômico em torno de 5, 10, 15%? Também não é bem assim. Existem alguns desafios, mas existem algumas boas notícias. Então vamos começar com elas primeiro. Em termos de boas notícias, o otimismo é válido. Você pode começar a ficar otimista com a economia sim, independente ou não se você é um bolsonarista. Se você é um bolsonarista, você já deve estar mega otimista e aí você está vivendo numa ilha de fantasia, porque não tá tão legal assim a nossa situação. Mas se você não era um bolsonarista, você já pode sim ficar otimista com um pouco dos dados econômicos que a gente teve. Primeiramente, porque nós saímos da maior crise econômica que tivemos recentemente. Isso não foi graças ao presidente Bolsonaro, ou graças a somente a gestão do presidente Temer, ou graças a uma pessoa especificamente. Isso foi um conjunto de fatores. Do mesmo jeito que foi um conjunto de fatores, com muita parte do dedo da Dilma que levou a gente para o fundo do poço, o carro passou na hora. Economia é um assunto muito complexo, então para a gente simplificar um pouquinho, vamos entender algumas coisas. Primeiramente, inflação volta a estar controlada. Quem que controla a inflação? Ninguém. Mas o que acontece é que o governo tem algumas ferramentas ao seu dispor e ele, quando lança a mão de algumas delas, o mercado como um todo ganha confiança ou perde confiança. E aí que está a chave do negócio, porque na gestão de presidente Dilma, o mercado perdeu a confiança e aí os preços vão disparando. Quando foi a gestão do Temer, independente ou não dele ter sido um vampiro ou não, é brincadeira, a gestão do Temer começou a lançar mão das ferramentas corretas para ter um controle de inflação. Lembrando que com economia não se brinca e não se faz na canetada e também não se faz no tweet. Economia é um negócio sério que precisa de gente técnica que estuda muito para entender como que vai ser interpretado cada ação, porque você só entende depois. Além da inflação controlada, temos tido uma queda significativa nos juros em termos de taxa Selic. Taxa Selic é os juros que o Banco Central cobra das outras instituições financeiras para lhe emprestar dinheiro. Ah, mas o juro do cheque especial ainda está alto. É claro, porque os bancos eles querem o quê? Lucro. E por que eles vão pegar dinheiro emprestado mais barato e deixar de emprestar mais caro para você ir em casa? Porque não tem muita concorrência. É justamente isso. Mas voltando à nossa onda de otimismo, saímos da crise, a inflação está controlada, a queda de juros aconteceu e o país está voltando a crescer em passos pequenos, mas provavelmente passos um pouco consistentes. Isso é muito mais importante. É preferível, em termos do impacto na vida de você em casa, que o Brasil cresça com uma porcentagem menor, não tão baixa quanto tá, porque aí também demora muito, né? Mas é preferível que ele cresça com uma porcentagem mais baixa e consistentemente, com sustentabilidade, do que se ele crescesse 10% esse ano e no ano que vem estourasse uma outra crise, porque os impactos na economia são assim que acontece. Quais são os desafios da nossa economia? Primeiramente, a agenda de reformas não pode parar agora. A gente pode fazer um vídeo um outro dia para a gente debater muito mais os méritos das reformas trabalhistas e das reformas de previdência que nós tivemos recentemente, mas o fato é que essas reformas ajudaram o mercado a entender e ter um pouco mais de confiança na economia brasileira. Então aí o crescimento volta ligeiramente, devagarzinho, mas ele volta. E o crescimento volta quando comparado a outras economias emergentes também, aí nós estamos falando de China, Índia, Rússia, México, África do Sul, Brasil. Existem algumas outras economias que estão mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento que nós estamos. Todas essas outras economias crescem mais rápido do que o Brasil. Isso é ruim?
para o Brasil não é das melhores coisas no mundo também. Mas, em contrapartida, por exemplo, a economia chinesa cresce em uma velocidade muito grande, mas sem muita sustentabilidade, gerando um impacto social gigante que nós não teríamos condições políticas de absorver esse impacto. Até porque a China é um país comunista. Eu sei que a galera lá tenta esquecer, fala de comunismo, só fala dos fracassos, fala do Fidel, fala da Venezuela, fala de outros, mas não se fala muito em China. Por que será? Porque tá dando certo? E está dando certo justamente porque não é tão comunista. Outro dia a gente explica melhor essa situação. Comparado com esses outros países, o Brasil cresce em passos lentos. Mas comparado com países que já têm uma economia muito desenvolvida, o Brasil está crescendo mais ou menos nessa mesma coisa. Se você pegar o crescimento da União Europeia, o crescimento dos Estados Unidos, o crescimento do Japão, são todos crescimentos pequenos. O que eu quero dizer com pequeno? Abaixo de 5%. Ah, mas esses outros países já têm um nível de desenvolvimento muito grande, então eles conseguem até mais saudável que tenham esse crescimento. Concordo com você, nossa desigualdade é muito grande, então a gente deveria crescer mais. E como que a gente faz para crescer mais? A agenda de reformas tem que continuar, mas ela tem que ser muito bem feita, com embasamentos técnicos e um amplo debate com a população como um todo, para a gente conseguir criar um consenso e juntos a gente crescer de uma maneira mais sustentável e mais rápida. E quais são essas agendas de reforma que precisamos avançar ainda? Primeiro, reforma tributária. Pagar imposto no Brasil é complicado, é difícil e dá uma dor de cabeça. Em outros países é assim também, em muitos outros países, inclusive países desenvolvidos, também é assim. Pagar imposto na Itália não é um negócio simples, não. Na Suécia, consome uma grande parte da sua renda. Pagar imposto nos Estados Unidos é fácil? Depende. Se você tem uma empresa onde tem ampla capacidade de montar um departamento para conseguir cada vez mais vantagens no mercado, fica mais simples. Agora, se você é um empreendedor pequeno que está tentando ali fazer com que o mês feche, fica complicado também. A galera acha que nos Estados Unidos é só uma maravilha. E também é uma maravilha, mas tem os seus pontos onde poderia ter uma melhoria assim. Nos últimos anos a economia tem melhorado, mas melhorado muito mais para quem tem muita grana do que para quem tem pouca grana. Então a desigualdade nos Estados Unidos está cada vez mais crescente e isso não gera uma estabilidade política muito boa. Além da reforma tributária, precisamos também de uma reforma política, aquele velho assunto que se você for conversar com seu vô vai falar que lá atrás o governo tinha falado que queria fazer uma reforma política e nunca fez. Aí veio o próximo governo que queria fazer uma reforma política e nunca fez. Aí veio o próximo governo querendo fazer uma reforma política e nunca fez. Por que essas reformas políticas demoram? Porque você está negociando com os próprios caras. Como é que eles vão querer fazer uma reforma que vai diminuir a possibilidade deles continuarem a ter a vida confortável que um político brasileiro tem? É difícil. O que precisa acontecer? Precisa que as pessoas se conscientizem mais sobre política, precisa que as pessoas estudem mais sobre a política, e aí é estudar mesmo, não é ficar só ali dentro daquela caverninha onde você só consome informações que reforçam os seus preconceitos. Você tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixa também. E voltando aos desafios, quais são os outros desafios para a economia brasileira? Primeiramente, os tweets do nosso presidente. Os tweets do nosso presidente, eles não ajudam o Brasil a conseguir melhores condições comerciais contra outros países. Ao contrário, eles ajudam a piorar a imagem do Brasil lá fora. Independente ou não se você concorda com ele. Pelo amor de Deus, nós não estamos falando disso. Estamos falando de economia. Economia é coisa séria. E aí o que precisa acontecer? Precisa ter uma gestão um pouco mais técnica, com os argumentos mais simplificados, para a população sair desse fla-flu em que a gente vive em política, especialmente na economia, para a gente passar a ter um diálogo um pouco melhor. E é isso mesmo que aponta, inclusive, uma matéria no Economist. Não é uma publicação comunista, também não é uma publicação fascista, é uma das publicações de mais renome, uma matéria que fez um levantamento do último ano do governo brasileiro, do governo do Bolsonaro. Eles são, para a gente simplificar o que eles falaram, a imagem lá fora do Brasil piorou, mas a economia está começando a melhorar. Por fim, a gente tinha que falar dele, porque a grande maioria da galera em casa deve estar preocupada também, o mercado de trabalho. Ai, mas o mercado de trabalho ainda continua com 12 e tantos por cento, 13% de desempregados. Verdade, é uma preocupação muito grande. Só que a gente também precisa entender o conceito de desemprego.
Conceito de desemprego, primeiramente, para você estar desempregado, você precisa de duas coisas: não ter um trabalho e estar procurando. Se você não tem um trabalho e você não está procurando, você não está desempregado, você está fora do mercado de trabalho. Agora, voltando, o mercado de trabalho também é um mercado que reage depois dos fatos. Ele não consegue ter uma reação muito rápida. Quando a gente está prestes a chegar numa crise, o que a gente tem? Vamos lá na sua empresa. Pensa numa empresa pequena, uma empresa média ou uma empresa grande. Você tem um quadro de funcionários. Reduz-se a demanda pelos seus serviços ou pelos seus produtos. O que você vai fazer de imediato? Você vai reduzir a sua produção. Você não vai necessariamente de primeira mão mandar a gente embora. Então aí o que você vai ter? Você vai ter uma oscilação, você vai ter algumas máquinas paradas, alguns serviços não prestados, e você vai tentar segurar um pouquinho. Não dá para segurar muito. E aí as empresas precisam reduzir o quadro de funcionários. Aí aumenta a taxa de desemprego. Só que o que acontece quando a gente começa o crescimento, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nosso crescimento não está consolidado, as empresas tentam fazer mais com o mesmo. E é natural isso. Por quê? Porque a empresa precisa ter um pouquinho de planejamento, ela precisa ter um pouquinho de confiança no que vai acontecer no futuro. Então imagina, você acabou de passar por uma crise, mas a demanda está começando a aumentar. Você vai inicialmente aumentar o seu quadro de funcionários ao que era ou começar a aumentar o seu quadro de funcionários? Não! Você vai buscar um pouco de eficiência nos seus processos, você vai buscar um pouco de eficiência na produção daquele bem de consumo que você faz ou na produção daquele serviço, na prestação daquele serviço, e aí você vai tentar ver como que vai ser, se essa demanda realmente vai decolar. Somente depois que a demanda estiver decolada, que você não estiver dando conta de entregar o seu produto ou entregar o seu serviço de uma maneira satisfatória para o seu cliente, é que você vai aumentar o seu quadro de funcionários. Na academia, a gente chama de desemprego de um indicador lag, é um indicador que ele vem depois. O que acontece tem um impacto nele depois e o que acontece em termos de recuperação, também tem um impacto nele depois. Bom, essa foi uma pequena explicação dos desafios para a nossa economia em 2020 e agora está na hora de, sei lá, dar o like, se inscrever, ativar o sininho para quando a gente fazer outros vídeos você receber eles e começar a dialogar com a gente também nos comentários. Um grande abraço.